Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente vai ter duas associações aqui de resistores e a gente vai resolvendo passo a passo. Quando você tem assim uma associação mista de resistores, que é o que a gente chama quando tem associação em paralelo e associação em série, você vai resolvendo por etapas, né? O seu intuito é deixar sempre um resistor para ir associando com um outro, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, você tem esses 5 ohms, aí abre aqui para 10 ohms, 20 com 20, 18, 2 e fecha o circuito. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar esse aqui em um resistor só, achar o resistor equivalente, né? Para que depois você possa somar e fazer a outra associação e ir desenvolvendo o circuito. Então, quando você vê aqui uma associação em paralelo, primeiro faz ela. 20 ohms com 20 ohms você pode fazer pela fórmula normal, que é 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Isso aqui dá 2 sobre 20, né? Resistência equivalente aqui inverte, 20 sobre 2 dá 10 ohms. Ou você pode fazer sabendo que quando está em paralelo e os dois resistores são iguais, né, o valor dos resistores são iguais, o resistor é equivalente ao valor do resistor dividido pelo número de resistores que tem associado em paralelo. Mas enfim, esse daqui, a resistência equivalente dele é 10 ohms. Aí, uma coisa que pode confundir você é essa voltinha aqui em cima, né? Essa voltinha aqui, ó. Mas isso não significa nada, tá? Eles continuam associados em série, ó. Aqui, ó, a gente tem 5 ohms, aí vem e se divide. Isso aqui indica uma associação em paralelo. Daí se dividiu nesses dois. Esse 10 está associado em série com o 10, porque é só a continuidade aqui desse fio, né? Não tem mais uma abertura. E esse 18 está associado em série com o 2, porque não tem mais uma abertura, é só a continuidade do fio. Então, aqui eles estão associados em paralelo. Você pode fazer assim também, ó, traçando os pontos de potencial. Por exemplo, aqui é A e aqui é B. Aqui você pode dizer que é C e aqui que é D. Quando a gente tem dois resistores associados de forma que aqui a gente tenha os pontos diferentes, mas um ponto em comum, significa que eles estão em série, tá? Então, o 10 está em série com o 10 e o 18 está em série com o 2. Por quê? Aí aqui depois, ó, a gente pode escrever assim, para ficar mais fácil de você enxergar, né? O 10 está em série com o 10 e o 18 está em série com o 2. E depois, ó, o 10, esse conjunto todo aqui de cima, está em paralelo com o conjunto todo aqui de baixo. Porque eles estão entre os mesmos pontos. O conjunto aqui está entre A e B e o conjunto aqui está entre A e B. E existe um segmento do fio. É importante ter esse segmento do fio aqui, tá? Não basta estar associado entre os mesmos dois pontos e não ter o segmento do fio. Então, aqui em série, esses dois e o restante aqui está em paralelo, tá? Então, vamos lá. Em série, a gente só soma. 10 com 10 fica 20, 18 com 2 fica 20. Então, eu tenho 5 ohms, 20 e 20. Aí, aqui você vai fazer em paralelo. A gente já fez a associação em paralelo aqui de 20 e 20, dá 10 ohms. Então, eu só venho aqui e substituo por 10 ohms e fica em série, né? Eles claramente estão em série aqui. 10 com 5 fica 15 ohms. E assim você acha o resistor equivalente. A outra forma aqui seria o outro circuito, né? Aqui você vê que você tem várias associações. Primeiro de tudo, resolve as associações em paralelo. Você tem 4 associações paralelo aqui. Essa, essa, essa e essa. Por que eu vou resolver primeiro as associações em paralelo? Porque eu quero deixar um resistor só, né, para que eu possa associar com os outros depois. Eu não posso vir aqui, pegar esse resistor e somar com esse aqui, por exemplo. Eu preciso primeiro transformar eles em um só. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou transformar esse aqui, ó. Quando você tem uma associação de dois resistores, a outra fórmula alternativa é você fazer a multiplicação deles dividido pela soma deles. Então, você já tem 3 fórmulas aí para calcular
Resistor equivalente, você pode escolher a que você mais gosta. Se quiser fazer todas pela fórmula tradicional, pode fazer. Aqui é 60 e 20. 60 vezes 20 dá 1.200. 60 mais 20 dá 80. 1.200 dividido para 80 dá 15 ohms. Então, eu sei que esse resistor aqui, o equivalente dele é 15. Aqui, ó. Esse aqui você pode fazer tanto pela fórmula normal, que é 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Isso aqui dá, faz o MMC, né? Dá 10. 10 dividido para 10 dá 1. 10 dividido para 10 dá 1. 10 dividido para 5 dá 2. Então, fica 1 mais 2. Isso aqui é fazendo soma de frações só, tá? Bota o 10 aqui embaixo, né? Divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica, dá 4 sobre 10. Para fazer a resistência equivalente, você inverte, fica 10 sobre 4 e a resistência equivalente é 2,5 ohm. Então, a resistência equivalente disso aqui é 2,5. A outra fórmula seria você fazer segmentado, assim, ó. 10 com 10, a gente sabe que quando o resistor é igual, é só dividir pelo número de resistores que ele tem, né? Tem 2 resistores de 10, então fica 10 sobre 2 dá 5. Então, esses 2 de 10 é a mesma coisa que 1 de 5. 5 dividido para 5 dá 2,5. E daí daria o mesmo resistor equivalente. Você pode escolher o resistor que você mais gosta, tá? Pode fazer pela forma que você mais se agrada. A outra forma seria esse resistor aqui, ó, de 15 e 60. Você vem aqui e aplica 15 vezes 60 dividido para 15 mais 60. 15 vezes 60 dá 900, 15 mais 60 dá 75. 900 dividido para 75 dá 12. Então, esse resistor equivalente aqui dá 12. Esse aqui é 30, 30, 30. Dá para fazer pela fórmula normal, que dá 10. Né? 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, dá 3 sobre 30, inverte para achar o resistor equivalente, 30 sobre 3 dá 10. Ou você pode simplesmente ver que é tudo igual, são 3 resistores de 30 ohm, resistência equivalente é 30 sobre 3, que dá 10 ohm, resistência equivalente é de 10 ohm. Aí agora aqui, ó, para achar o outro método que tem para achar se é série ou paralelo, é vendo pela corrente elétrica, tá? É assim, ó. Vem uma corrente elétrica aqui, né? Quando ela encontra um nó, ela vai se dividir em outras 2 correntes elétricas. Tudo que estiver passando por uma mesma corrente elétrica está em série. Tudo que estiver passando por correntes elétricas diferentes está em paralelo. Então, aqui essa corrente elétrica vai vir, vai se propagar para cá, vai descer aqui, vai se propagar para cá. Depois elas se juntam aqui e continuam para cá, né? Então, ó, isso aqui tudo tá em série e depois esse resistor equivalente daqui vai estar em paralelo com esse, porque vai estar 2 correntes diferentes percorrendo. Se você quisesse ver pelos pontos de potencial, né? Também daria em série, porque vamos dizer aqui que é um A. Aí, você sempre muda o ponto quando tem um elemento ou continua o ponto quando é o mesmo fio. Então, aqui tem um elemento, mudei o ponto. B, aqui tem um elemento, mudei o ponto. Aqui é só um fio, então fica C, mesmo ponto. Depois aqui, D, e aqui, E. Perceba que todos esses estão com pontos diferentes, né? Mas sempre com um em comum, ó. A e B, depois B e C. São pontos diferentes, mas tem o B em comum, então tá em série. Isso aqui, B e C, C e D. Os pontos são diferentes, mas tem um ponto em comum, tá em série. E e D e C e D. Os 2 são diferentes, mas tem o D em comum. É sempre assim. E depois o resistor equivalente desses aqui vai estar entre A e E, assim como o 63. E daí vai ficar em paralelo, né? Para resistência equivalente em série, é só somar. Então, fica 2,5 mais 20,5 dá 23, mais 30 dá 53, mais 10 dá 63. Então, o resistor equivalente desses 4 aqui é 63. Venho aqui e substituo aqui. 2,5 mais 15 dá 17,5, 40 mais 12 dá 52. 63 ohms aqui continua, esse aqui virou 63. Agora eu tenho 63 associado em paralelo com 63. 2 resistores de mesmo valor associados em paralelo só divide pelo número de resistores. 63 dividido para 2 dá 31,5. Isso aqui agora continua e forma uma associação em série normal.
17,5 mais 31,5 mais 52, que dá um resistor equivalente de 101 ohms.